empreendem, profissionais técnicos que querem empreender, a gente é muito bom ensinando essas pessoas a darem certo. E dar certo, para mim, significa uma coisa: ganhar dinheiro. Hoje eu vou te ensinar basicamente aqui a metodologia DNB. Quem já conhece o DNB? Vocês já ouviram falar nessa metodologia? É uma metodologia muito famosa, ela é muito desejada, mas ela não é muito... As pessoas meio que às vezes não reconhecem. Anota aí, DNB, dinheiro no bolso, que é para isso que você sai de casa todo dia, né? Ou pelo menos para tentar buscar isso. E aí às vezes você consegue, às vezes você falha miseravelmente, mas a gente vai falar disso, dinheiro no bolso. Ou seja, é papo de adulto. Tirem as crianças da sala, tirem a galera que não gosta de falar sobre esse dinheiro, que tem medo disso. Ah, Everton, eu tenho muita crença com dinheiro. Não, você só não sabe produzir o trem. Porque duvido que se você tivesse 1 milhão na tua conta agora, você ia estar pensando que você tem crença de dinheiro. Tá? E eu quero começar já provocando você. Vamos lá. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? O que vocês acham que é mais fácil mudar? Bota para mim no chat. Uma crença ou um comportamento? Um comportamento. A maioria, um comportamento. Olha que loucura. Só que o que é mais fácil? Você acreditar que vai para a academia na segunda-feira ou de fato ir para a academia na segunda-feira? Para pensar comigo. Acreditar é muito mais fácil, porque ir é mais difícil. E é essa coisa que o mercado coloca na nossa cabeça de que crenças são coisas muito complicadas de mudar, não é tão complicado. Você pode instantaneamente, se você quiser, decidir mudar. Só que mudança de fato vai acontecer através do comportamento. E Everton, por que você está me falando isso? Porque a gente vai falar de vender caro. E vender caro para muita gente é muito difícil, é muito complicado. Então, nesse caso, eu quero começar provocando você aqui agora. Por que você não cobra o dobro do que você cobra hoje? Vai, me convence do porquê. Independente do que você faz. Independente do que você faz. Por que você não está cobrando o dobro? Por quê? O mercado não paga. Concorrência, medo, estudo de mercado, muita concorrência. Vamos lá. Empresas que cobram caro, não tem concorrência? Ou tem também? As pessoas não pagam. Alguém aqui hoje acordou pensando assim, tô doido para gastar 50 mil hoje? Alguém acordou assim aqui? A Exito Médica falou, sim, eu sim. Às vezes só não tenho isso para gastar agora, mas se deixar eu tô dentro, né? Olha que curioso que é isso. Agora eu vou fazer uma pergunta muito legal. Das 10 últimas compras que você fez, quantas delas foi a mais barata? Você comprou porque é a mais barata? Olha que interessante isso. Se de nenhuma das compras que eu fiz foi a mais barata, por que na hora de vender eu acredito que é preço o problema? Começaram a sentir o clima? Começaram a sentir já? Uai, Everton, é verdade, não faz sentido. Acabei de pensar bem aqui, é real. E aí, eu tenho aqui, ó, duas coisas nas minhas mãos, tá? Vou usar esse exemplo aqui, que é bem legal. Uma coisa custa R$ 500, na outra custa 5 mil. Se eu fosse te dar uma delas, qual você escolheria naturalmente? A de 5 mil. Por quê? Porque eu vou pela qualidade e não por Ótimo. valor. Eu não disse nenhuma característica, eu não fiz nenhum marketing, eu não fiz nenhum branding, eu não fiz nenhuma propaganda, mas você é capaz de concluir que a de 5 mil é melhor que a de 500. Acredito que sim. E acredito também que esse seria o mesmo produto, teria as mesmas funções, Não, na ótimo. minha visão. Olha que interessante. Deve ser melhor o que o Alan está falando. Deve ser melhor. Você conclui isso automaticamente. Ou seja,
Quando você é o mais caro, e eu estou falando quando você é muito mais caro, não só 20 centavos mais caro ou 100 reais mais caro, quando você é muito mais caro, você põe em xeque o mais barato. Você gera dúvida sobre o mais barato. Então, esse comportamento ele é natural do cérebro, porque lembra, você está vendendo para seres humanos, e o ser humano ele tem ali um cérebro que normalmente as pessoas acham que é um cérebro muito lógico, que é um cérebro muito racional. Só que nós não somos um ser racional. Nós somos um ser. Ele mutou aí, o Robson. Boa, acho que tinha muita gente abrindo, né, o som, aí eles mutaram. Boa. A gente acha muitas vezes, quando a gente vai para o lado do ser humano, a gente acha que o ser humano é um ser lógico que de vez em quando sente, mas a verdade é que nós somos um ser emocional que de vez em quando pensa. E aí, por que eu vou te explicar isso? Porque quando você vai vender e você vai vender mais barato, porque você acha que vende melhor, vende mais fácil, é muito interessante você colocar algumas coisas nessa equação. Por exemplo, é comum coisas muito boas, coisas com muita qualidade, coisas ultra boas serem baratas? É o normal? Não, certo? Agora pergunta, o teu trabalho é muito bom? O resultado que você gera é incrível? O resultado que você traz é assim, cara, é surreal de bom? Eu vou te dar uma primeira pista. O fator cobrar barato pode estar colocando em xeque as tuas vendas. Porque se é muito barato e é muito bom, essas duas coisas geram desconfiança. Muito bom e muito barato gera desconfiança. Você não vai conseguir ter consistência e congruência. E o cérebro, ele odeia inconsistência. O cérebro, ele é desconfiado. Então, imagina o seguinte, imagina que você, quer ver? Olha que interessante, mulheres. Seu marido começa do nada a te agradar. De manhã ele leva um café na cama, aí ele vai te agradando. Você fica feliz do nada ou você fala assim, o que o cara quer? É a primeira pergunta. O que você está querendo? Por quê? Quando é bom demais o santo, desconfia, não é? Então, sempre que você vende algo muito barato e que é bom demais, gera desconfiança. Everton, como você sabe disso? Eu já atendi mais de 8.000 clínicas no Brasil e em 10 países. A primeira coisa que nós fazemos com um cliente é, literalmente, subir o preço. Por quê? Primeiro, porque é mais fácil vender mais caro. E eu te mostro isso muito tranquilo, porque vamos desenhar um funil. Todo mundo aqui é familiarizado com um funil de vendas? Sabe que pelo menos o que é pelo menos? Por exemplo, você coloca um monte de gente em cima e sai um monte de gente embaixo? Então, para você fazer uma venda, quantas apresentações ou exposições do teu produto ou serviço você precisa fazer? 2, 3, 30, o Marco, 30. Quantas você precisa fazer? A cada venda que você faz, qual é o teu lucro dessa venda? Vamos fazer conta aqui, tá? Vamos supor que você faça uma venda e esse lucro seja de R$500, R$100. Não sei, qual que é o teu ticket médio hoje? Para eu equalizar aqui a minha comunicação com vocês. Mas vamos supor que seja R$100, R$1.000. Você tem R$1.000 de lucro, beleza? Você tem R$1.000 de lucro quando você faz uma venda. Você fez essa venda, você ganhou lá R$1.000. Beleza. Para você fazer essa venda, você precisou apresentar para 4 clientes, 5 clientes. À medida que o teu ticket sobe, talvez você vai tendo que apresentar para mais pessoas, porque a venda vai ficando mais complexa. Então, você apresentou lá para, digamos, 5 pessoas e fez uma venda. Apresentou para 5, fez uma venda, ganhou R$1.000 de lucro. Beleza?
Esses R$1.000 de lucro, você precisou vender um ticket médio de 3.000, considerando uma margem de 33%. Então, comigo até aqui? Tem gente que já está assim, pô, Everton, número não é meu forte, cara, então já não me ajuda tanto. Mas vamos lá que você vai entender. Você vai pegar, você vai fazer assim, tá? Então, beleza, tô ganhando 1.000, tô vendendo a 3, ótimo, perfeito. Se eu dobro o valor dessa venda e eu mantenho o produto, eu dobro o preço, tá? Então faz essa conta aqui comigo, dobro o preço. Vou dobrar, vou sair para 6.000. Porque acordei bonito, acordei me amando, acordei com autoestima. Então tô feliz, acordei com vontade de subir preço. Tipo governo, entendeu? Vontade de subir imposto, subo. Você é o governador, você é a governadora do teu negócio. Então você pode acordar e falar, hoje subiu. Beleza? A primeira preocupação que você vai ter é, mas e os meus clientes antigos? Não mexe com ele. Parta sempre de um princípio de que cliente novo não sabe o preço. Ok? Cliente novo não sabe o preço. Então, quando você vai subir preço, você não precisa se preocupar tanto ainda. Você só precisa focar no cliente novo. Subir para 6.000. Quando eu subo para 6.000 e eu mantenho minha entrega, porque você já é bom. Preço não se justifica com entrega. Preço se justifica com percepção. Anota isso. O preço não se justifica com entrega. O preço se justifica pela percepção, porque eu tenho certeza que hoje, independente do que você vende, você entrega mais do que o que você cobra, sim ou não? Bota sim ou não aí para mim no chat. Se o teu produto entrega mais do que você cobra. Ótimo. Então você já pode subir o teu preço tranquilo. Então subiu lá para 6.000. Quando você sobe para 6.000, esses 3.000 de incremento que você tem não é de custo, porque você não vai mexer no produto. Você não vai mexer no produto. Então isso automaticamente desconta imposto, desconta um pouquinho de CPA que talvez suba. Ótimo. Agora você tem talvez 3.000 de lucro. Para ter 3.000 de lucro num modelo anterior, você teria que fazer 3 vendas, 15 apresentações. Para você fazer uma venda de 6.000, você consegue fazer com as mesmas 5 apresentações. Vamos supor que você piore muito, você faz com 10 apresentações. Mas mesmo assim, você ainda tem menos clientes, você tem mais qualidade de cliente, porque eu não sei se você já percebeu, mas quanto mais barato o teu cliente paga, pior ele é. Você já percebeu isso? Ele paga quase nada, ele reclama, ele dá trabalho, ele quer tudo, ele quer tua alma, você tá de férias, ele tá te mandando mensagem. Não é assim? E aí o que acontece? Quando você tem essa margem, você consegue entregar melhor. Você consegue entregar melhor o processo. E aí tem gente que vai falar assim, pô, mas meus clientes não pagam. Então, eu quero te livrar desses demônios. Eu quero te livrar desses trem que arruma sua vida e só problema. É muito importante que você aprenda que o cliente que te trouxe até aqui não é o cliente que te leva para o próximo nível. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, poxa, mas não é todo mundo. Não é todo mundo mesmo, não é para todo mundo. Gente, sucesso não é para todo mundo. Vamos pensar assim, a maioria das pessoas estão ricas? A maioria das pessoas estão magras, felizes, bem-sucedidas, assim, felicidade pura o tempo todo? Sim ou não? Tudo que é maioria é ruim. Ah, Everton, eu quero vender para as massas. Ok, então você gosta de problema. Você gosta muito de problema. Não é nem um empreendedor que, o empreendedor é apaixonado por problema. Não, você gosta de problema problemático. Eu sou do time de cada vez vender menos. Cada vez ter menos clientes com maior qualidade. Uma das coisas que o Renan perguntou ali, como você acredita que o cliente vai reagir ao ver o valor mais caro e comparar com a concorrência? Eu adoro, Renan. Eu adoro. Principalmente quando a concorrência é muito mais barata que eu. Por exemplo, eu vou te dar um caso, Renan. Teve um cliente meu uma vez que veio com um orçamento em mãos para uma reunião comigo
E aí ele chegou nessa reunião e ele falou, Everton, olha, eu estou aqui com um orçamento e tal, o orçamento é 20 mil reais, ela vai entregar isso, e deu entregável. Cara, eu acho que eu entregaria, assim, não a nível de resultado, mas a nível de quantidade de entregável, sabe? Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu cansei só de ler o que essa menina ia fazer. No meio do caminho, eu fui passando para ele algumas informações, né? Eu fui trazendo para ele o contexto de, cara, olha, existe a diferença entre um especialista e um generalista. Um generalista, normalmente, ele precisa te entregar muitas coisas porque ele não tem tanta clareza sobre o que funciona. Então, ele precisa fazer de você uma cobaia. E aí eu fui explicando isso para ele, ele falou, nossa, fez muito sentido e tudo mais. E eu fui trazendo esse contexto. No fim, quando eu apresentei o preço, ele virou para mim e falou assim, Everton, eu esperava que era mais caro, mas não tão mais caro. Porque o preço que eu apresentei para ele na época foi 150 mil. Ele olhou para aquilo, ele ficou assim, meio incrédulo. E aí eu falei assim, tá, você esperava que fosse mais caro quanto? Ele virou para mim e falou assim, ah, cara, eu esperava que fosse o dobro. Ou seja, 40 mil reais. Eu virei para ele e falei assim, olha, para custar só o dobro, eu teria que ser só 2 vezes melhor. Eu teria que piorar muito e eu não consigo. Ele riu, eu ri, fechamos. Por quê? Porque o erro da minha concorrente foi cobrar muito barato e 2, colocar muita coisa na entrega, justificar o produto dela pelo tamanho da entrega que ela faria. E aqui eu preciso te explicar um conceito. Anota aí. Reca, Raloca e Radoveca. Reca, Raloca, Radoveca. Reca, Raloca, Radoveca. Vai repetindo para você memorizar. Reca, Raloca, Radoveca. Dá até muito. Reca, Raloca, Radoveca. Reca, Raloca, Radoveca. Reca, Raloca, Radoveca. Reca. Razões emocionais para comprar agora. Raloca. Razões lógicas para comprar agora. Radoveca. Razões dominantes para evitar a compra. Toda vez que uma pessoa vai comprar algo, ela precisa justificar esse algo. Ela precisa justificar esse algo. Por quê? Para sentir paz, para sentir que fez um bom negócio e etc. É engraçado porque eu estava no shopping agora com a minha esposa, agora de pouco. Ela entrou numa loja, ela entrou em várias lojas e Reca, razões emocionais, colocaram no chat, Josi, já, ó. Radoveca é razões dominantes para evitar a compra. Aí, ó, a agência do DPX, os meninos já colocaram para vocês aí no chat. Ela entrou na loja, ela viu lá roupas de esporte e ela vinha me mostrar assim, olha, amor, que linda essa, como se eu entendesse muito de moda, né? Feminina, principalmente. Eu não entendo nem de moda masculina, quem dirá feminina. Mas ela veio, olha que lindo esse vai ficar muito legal, essa marca não sei o quê. E tudo isso, na cabeça dela, é um reca. É uma razão, é ela se dando uma razão emocional para ela comprar aquilo agora. Tem gente que fala, não, Everton, as pessoas só compram, não compram por falta de dinheiro. E eu falo, é mesmo? A pessoa sem dinheiro nunca compra. Aqui, gente, vocês conhecem pessoas que já compraram uma casa e não tinham todo o dinheiro? Vocês já conheceram alguma pessoa que comprou um carro e não tinha dinheiro? O Rafael fez, eu já comprei. E aí, eu sempre olho para isso e eu penso, cara, como assim as pessoas não estão Meu time comercial às vezes vira para mim e fala, as pessoas não estão comprando por falta de dinheiro. E eu falo, você só compra o que você tem dinheiro? Aí eles falam, não. Eu falo, que interessante. Se nós não compramos só quando temos dinheiro, porque na hora de vender a gente acha que as pessoas não compram por falta de dinheiro? Anota outra coisa. Até 90% das objeções são falsas. Sabia que adulto mente? Você sabia disso? Eu sempre, numa reunião comercial, antes de apresentar, eu falo, olha, eu vou te apresentar, fica à vontade para me falar não. Você é uma pessoa sincera? A pessoa fala sim, e eu falo, olha, acabou de mentir. Falo internamente, não falo para ela, né? Mas ela acabou de mentir, porque ela mente.
E então a lógica é, as pessoas não estão deixando de comprar da gente por falta de dinheiro, porque eu tenho certeza. A pessoa vai te falar não por falta de dinheiro e vai deixar de comprar tudo agora, daqui para frente, vai guardar dinheiro? Essa é a pergunta que eu quero te fazer para você que acha que as pessoas não compram por falta de dinheiro. Elas vão sair da tua frente e, cara, vão começar magicamente a investir todo o dinheiro delas. Porque agora elas decidiram que elas vão ser responsáveis financeiramente. É isso que vai acontecer? Não. Ela vai comprar de alguém que venda para ela. 100% das vezes que nós não vendemos é porque a gente não entendeu qual é o reca daquela pessoa. Everton, mas às vezes ela não precisa do produto. Cara, não vai vender para quem não precisa, não faz sentido. Eu não estou falando de vender para todo mundo. Aliás, vender e todo mundo na mesma frase não existe, porque vendas é funil. O princípio de venda é você não vai vender para todo mundo. A gente já prevê perdas em todas as etapas, porque não é para todo mundo. Mas para o cliente que tem potencial, tem o problema, tem tudo que a gente precisa para vender e a gente não vendeu, não é ele que não comprou, somos nós que não vendemos. Quando um vendedor vira para mim e fala, Everton, os clientes não compraram, eu digo, ótimo, eles estão fazendo a função deles, que é não comprar. Agora, nós estamos falhando da nossa, que é vender. Porque se o cliente comprar, você está tirando um pedido. Mérito nenhum em tirar um pedido. Mérito nenhum, zero mérito. O gostoso é a venda que você mostra que existe benefício, que você mostra que existe de fato uma transformação. E aí eu saio da mentalidade passiva de esperar o cliente comprar e entro na mentalidade ativa de que, cara, eu vou mostrar para esse cliente que eu sou a melhor decisão da vida dele. E para isso eu preciso entender reca, eu preciso entender qual é a razão emocional que vai fazer essa pessoa comprar agora. A gente não compra por lógica, quer ver? Da roupa que você está vestindo agora, você sabe de qual tecido é feito? Do celular que você está usando agora, por que você comprou ele? Everton, comprei porque é o melhor. Baseado no quê? Baseado na câmera. O quanto você entende de câmeras para dizer com tanta certeza que esse celular é o melhor por causa de câmera? Não, Everton, é o processador. O quanto você entende de processadores para dizer que esse é o motivo? Não. Parando para pensar, Everton, cara, não fez sentido mesmo. Você comprou por uma emoção e justifica por alguma lógica. Você compra por uma emoção e justifica por uma lógica. Ou seja, você compra por um reca e justifica por um raloca. Só que na hora de vender, você tenta vender um raloca. Você tenta vender por lógica. Você, na hora de vender, o teu pitch é baseado nas características do produto. Não, porque o meu produto ele é o melhor por isso, 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 isso. E eu não sei se você já percebeu, mas quando você está explicando teu produto, teu cliente está assim para você às vezes, ó. Você entendeu? Ele, Pede para ele repetir para você ver se ele entendeu alguma coisa. Ele não entendeu nada. Por quê? Clientes normalmente não ligam para as características dos produtos. Eles ligam pela qualidade emocional que ele tem ao comprar aquele produto. Everton, não, acho que isso não procede. Tá, vamos lá. Você foi numa loja, você está com dinheiro, você está pronto para comprar. Aí chega alguém e fica descrevendo para você tudo que tem no produto. Tudo, 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 tudo. Não, mas isso aqui é melhor, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes você tá assim, vai. Às vezes você compra apesar da pessoa, não é? Mas às vezes você deixa de comprar mesmo com dinheiro. Quem aqui já deixou de comprar algo mesmo com dinheiro no bolso? Já aconteceu com você isso? Sim ou não? Pois é. Aí te pergunto, é dinheiro que faz a pessoa comprar? Se você com dinheiro já deixou de comprar, é dinheiro?
Anota uma coisa aí. Dinheiro não é a melhor solução, mas é sempre a melhor desculpa para tudo. Para tudo. Quer ver só como eu te faço vender mais com um único exemplo? Vamos lá. Vamos supor que quem são as pessoas que você mais ama na tua vida? Coloca o nome aí de uma, duas pessoas que você mais ama na tua vida, assim, que é a razão da tua vida, que é quem você luta, é por quem você vive. Coloca o nome de uma ou duas dessas pessoas, ou o apelido delas no chat. Coloca aí. A Joy, o Beto, a Tereza, o João, né, a família, mas o nome dessas pessoas. A Jojo, o Davi, o Tiago, né, o Wilgner, a Gel, o Johnny, a Júlia, a Cecília, a Clarice, toda essa galera agora tomou um veneno. Tomou um veneno. E assim, é um veneno letal. Letal. A única solução para você conseguir salvar a vida deles é você vender o dobro mês que vem. Pergunta: você vende ou deixa morrer? Vai ter objeção de cliente que para você? Vai ter concorrência que para você? Vai ter, é difícil que para você? Ou você faz apesar de tudo isso? Você faz apesar de todo esse processo? Então, percebe o seguinte: pela lógica que é ganhar mais por ganhar mais, você não faz. Mas quando entra na equação algo emocional, você topa fazer. Eu te vendi uma ideia. A ideia de que você vai dobrar mês que vem. O que pode fazer com que essa ideia não aconteça? A sua emoção esfriar e você esquecer que a vida das pessoas que você ama está em jogo e que depende de você. Só que eles não tomaram um veneno, mas ainda assim a vida deles continua dependendo de você. E se você for para a guerra entendendo isso, fica mais fácil você enfrentar as objeções. Aí eu te pergunto, como é que você um dia vai ser bom em objeções dos clientes se você não mata suas próprias objeções para fazer o que precisa? Como, por exemplo, aumentar o teu preço. Quando eu digo aumentar o teu preço, eu estou te dizendo, valha mais. Eu estou te dizendo, para de diminuir o teu preço para caber no bolso de gente barata. 99% das vezes, você está trocando tempo com a tua família para atender clientes, sim ou não? Você coloca na tua precificação o tempo que você fica longe da tua família? Você coloca na tua precificação o quanto você se dedicou para saber o que sabe, fazer o que faz, correr o risco que corre? Porque se você não colocou isso na tua equação ainda, naturalmente você vai ficar diminuindo o teu preço para ficar cabendo no bolso de gente baratinha. Eu falo que normalmente pessoas que não conseguem subir o preço porque o cliente vai reclamar, não tem cliente, tem dono. Você tem dono. Você virou escravo dessas pessoas. Everton, mas você não tem medo do teu cliente reclamar se você subir o preço? Eu não, eu tenho medo dele ficar cobrando barato. Eu cobrando barato e ele reclamando. Porque pelo menos se ele reclama e eu cobro caro, eu não acho tão ruim, porque eu estou ganhando bem para aguentar a reclamação dele. Agora, aguentar reclamação cobrando barato sem margem, aí é terrível. Aí são dois insatisfeitos, eu e ele. Tá fazendo sentido? Como tá a sua cabeça? Compartilha comigo. Como tá a sua cabeça? Estão gostando? Sim ou não? Manda um tapa-água aí se você tá gostando. Tá amando? Boa. Maravilha. Eu tô aqui para botar dinheiro no teu bolso. Eu preciso que entre isso na tua cabeça. Eu vou abrir teu cérebro aqui e falar, entra aí, miséria.
E no caso de serviço é a mesma coisa. Serviço ainda é mais fácil, Núria. Mais fácil ainda. Porque é literalmente o teu tempo. É o teu tempo. Tá? Então aqui, ó, anota uma coisa aí. Eu só sou caro, eu só sou cara para pessoas baratas. Por exemplo, Marco, imóveis, o problema é que eu não sou eu quem precifico. Se eu pegasse algo para vender, independente do que fosse, que eu colocasse o meu tempo, eu colocaria mais margem. Porque eu não estou vendendo casa, eu estou vendendo memória, eu estou vendendo oportunidade de segurança, eu estou vendendo um monte de coisa. Se você vender só casa, fica caro mesmo. E tudo depende da embalagem que você coloca nas coisas que você vende. A embalagem é o que determina o quanto a percepção das pessoas vai ser positiva ou negativa sobre o que você faz. Foi feito um estudo com enólogos. Enólogos são aqueles caras que bebem vinho. Tem alguém que gosta de vinho aqui? Vocês que mexem lá o negócio, mexe a taça e cheira e faz aquela coisa assim maravilhosa. Muito, eu amo vocês, tá? Eu amo ver vocês fazendo isso. Foi feito teste cego com enólogos. E teste cego é sempre muito legal o resultado, né? Colocaram lá dentro de uma garrafa, colocaram duas garrafas, dentro da garrafa colocaram o mesmo vinho, um vinho barato, e o rótulo mudaram. O rótulo de um vinho caro e o rótulo de um vinho barato. Deram para os caras beberem. O que você acha que aconteceu? O que você acha que eles preferiram? Você acha que eles preferiam o vinho com rótulo barato ou caro? O que você acha? Gostaram mais do caro, naturalmente. Só que o mais interessante desse teste não foi a preferência pessoal. Foi que eles mediram a atividade cerebral dos caras enquanto eles degustavam o vinho e com uma maior relevância estatística, na maior parte dos cérebros ativavam-se regiões de prazer com maior intensidade. Ou seja, o teu cérebro não é capaz de distinguir sozinho o que tem no conteúdo. Ele precisa construir percepção. E as percepções são construídas pelo que você vê, ouve e sente. Os sentidos. Visual, auditivo, sinestésico. Nesse aspecto, quando você começa... Olha o Saulo aí, nosso cliente. Ó. O Saulo, cara, está com a gente, dobrou. Quanto você subiu no teu preço, Saulo? Olha que legal os meninos aí, ó. Nosso cliente em comum. Então, o Saulo vive isso todo dia lá, olha que legal. Triplicou o resultado dele, muito bom. Então, aqui, cara, a percepção é tudo. Anota uma coisa aí. Só Deus julga por dentro. Só Deus julga por dentro. As pessoas vão te julgar por fora. Não adianta ser bom, não adianta ser boa, se ninguém sabe. Everton, mas o que importa é o meu interior. Eu falo, tá bom, então vamos lá. Você vai no supermercado, você vai comprar goiaba. O que você faz quando você vai comprar goiaba? Você pega lá, chega na gôndola, pega uma goiaba, parte ela ao meio e fala: essa goiaba tá incrível por dentro. Ou melhor ainda, você é mais espiritual, mais evoluído do que a gente, que é ser comum. Você para do lado da goiaba, fecha seus olhos, sente a energia da goiaba e pela energia dela você sabe que ela é maravilhosa. É isso que você faz no supermercado? Você fala, que interior, que energia de goiaba. É isso que você faz no mercado? Não. Você vai no mercado, olha para goiaba, goiaba bonita, carrinho, goiaba feia, fica. Goiaba do carrinho vai para casa, vive uma vida de goiaba que teve sucesso, ou seja, vira suco, é comida, espetáculo, atingiu o ápice da vida de uma goiaba. Já a goiaba feia fica lá e vai para o lixo. No mundo da vida, que goiaba você tem sido? No teu mercado, que goiaba você tem sido? A goiaba escolhida ou a goiaba que está sendo descartada? O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?
Porque o como você comunica é o como as pessoas te percebem. Você, quando vai para um restaurante, o que você faz? Um restaurante que você não conhece. Qual que é o teu padrão, teu modus operandi? Você, sei lá, você quer ir em um lugar diferente. O que você faz? Qual é a tua primeiro impulso? A Mafras, eu olho o preço. Pesquiso. Tá, você olha preço, boa. Olha que interessante. Normalmente, coisas que são baratas tendem a ter preço exposto. Porque quer chamar pelo preço. Quando você compra por preço, a tendência é você achar que todo mundo compra por preço. Agora, se você começa a pesquisar outros tipos de restaurante, e é normal, as pessoas vão para a internet pesquisar, não é assim? E aí depende dos teus valores emocionais a tua pesquisa. Então vamos supor que você tá, sei lá, num date. O que você vai procurar? Lugares mais românticos, mais íntimos. Você não quer lugar com criança, você não quer lugar família, você quer um lugar de preferência escuro, você quer uma coisa mais íntima. Se você já tem filhos, não, você vai procurar agora um restaurante que tem playground, tem videogame, tem alguma coisa que acalma aqueles bichinhos que você leva. Porque você fala, quero paz, né? Não é assim? Eu preciso de paz, senhor. Vai lá. Tudo depende dos seus critérios. Mas esses critérios, pergunto, são critérios lógicos? Não. São critérios 100% emocionais. São critérios que mexem com a tua emoção. Então, se na hora de comprar você compra pela emoção, pergunta, por que na hora de vender você vende pela lógica? Por que que na hora de comprar você não quer saber quais são os ingredientes que tem ou coisa do tipo? Você compra. Você compra porque, cara, parece gostoso, parece bom. Você está numa vitrine de doces. Que doce você escolhe? O doce que parece bom ou o doce que parece estragado, mas que pode estar bom? Percebe isso? É plenamente possível o que parece bom estar estragado. Assim como tem muita gente que vende caro e é ruim. Não é? Tem muita gente que vende caro e é ruim, pô, faz parte. Tanto que tem gente que sempre fala, pô, mas aí os ruins vão cobrar caro também, né? Eu falo, porque se os bons não fazem nada, os ruins são sempre os primeiros a aplicar, tá? Eles sempre pegam e faz rápido. Os bons que ficam, mas será? Inclusive, o bom é bom porque ele sempre procura os serás da vida. Depois pesquisa se você quiser. Efeito Dunning-Kruger. É um estudo que mostra que pessoas muito boas sempre acham que estão aquém do que poderiam e que estão sempre em busca de mais. E pessoas ruins, pessoas meio idiotas, sempre acham que estão bem demais, estão voando demais. Entendeu isso? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Sim? Voltando para o exemplo do vinho, quando eles medem a atividade cerebral dos caras e falam assim, cara, realmente aquilo ali, o efeito do caro faz diferença. Eles atribuem um nome a isso chamado expectativa emocional. Expectativa emocional é a expectativa de consumo que você tem sobre algo que você ainda não consumiu. Expectativa emocional é a síntese do desejo. Desejo, para quem não sabe, vem do Eros, de Platão. Então, Platão escreveu o Banquete, e no Banquete ele definia amor como desejo. E o que é desejo? Desejo é a falta. Desejo é tudo aquilo que te faz falta. Muita gente diz para você, venda o desejo, mas ninguém te diz como, né? O que é desejo de fato.
Faz sentido? Então, desejo é aquilo que a pessoa não tem. E aí eu preciso te explicar uma coisa. Desde que a gente nasceu, nós fomos ensinados a desejar. Nós fomos ensinados a querer a próxima coisa. Nós fomos ensinados a insatisfação de sempre estar buscando algo. Você estava no pré, aí depois disseram para você que o fundamental ia ser legal, você saiu do fundamental, foi para o ensino médio, te disseram que o ensino médio ia ser mais legal, você estava no ensino médio, disseram para você que a faculdade ia ser incrível, você foi para a faculdade, disseram que o estágio era a melhor coisa, você foi para o estágio, disseram que depois que você começasse a trabalhar ia ser legal, você morre e alguém chega lá no teu enterro e fala, calma, calma gente, o melhor está por vir. Já percebeu isso? Ou seja, sempre desejando. É por isso que as pessoas compram tanto. É por isso que as pessoas gastam até o último centavo. Elas estão tentando preencher vazios. Elas estão tentando buscar algo que não tem. Estão entendendo isso? Está fazendo sentido até aqui? Por que eu estou te explicando isso? Porque quando alguém diz para você vende um desejo, você precisa entender que todo desejo também é uma dor. E por isso, quando vai se falar a profissão de vendas, fala-se vendedor. Porque é alguém que vende dor. Até o sonho é uma dor, porque o sonho você não vive. Esse sonho te causa uma dor de não ter, por isso você trabalha, por isso que você faz tudo que faz pelo sonho, porque é que não ter aquilo te dói. Então, o papel de um vendedor é vender dor. Qual é a dor que essa pessoa tem quando ela está na tua frente? E toda dor é uma dor emocional. Você precisa entender que você está vendendo para o coração da pessoa. Então, RECA é sobre qual a dor que eu estou resolvendo. Entendeu? Ó, Marco, vendedor deveria ser resolvedor. Eu não sei por que que você tem... eu não sei por que que às vezes você tem a impressão... Na verdade, eu sei, né? Por que que você tem a impressão que vendedor é uma coisa ruim? Porque a tua experiência com vendedor é com vendedor chato. Sabe aquela pessoa que ficou te empurrando um produto? E pessoas chatas também vendem. Mas tem nutricionista chato, médico chato, né? Não tem? Gente chata. Esse é o lance, tá? Esse é o lance que você precisa entender. Resolver, você vai ser bem pago para resolver bem os problemas dos teus clientes. E resolver bem não é a qualidade técnica com que você faz isso. É a qualidade emocional que você tem enquanto faz isso. Por isso que eu te digo, anota uma coisa, vender bem é perguntar bem. Vender caro é perguntar melhor ainda. Você tem que, para ser um bom vendedor, ser um bom perguntador. É sempre bom entender o que a pessoa quer dizer com aquilo. Qual é o problema que ela tem? O que mais dá errado, o vendedor mais chato do mundo é aquele do, já entendi. Não, é isso, fala. Tanto que, normalmente, quando você pensa vendedor, sempre vem aquela imagem do cara falastrão, sim ou não? Quem fala, pô, esse cara é vendedor, hein? Esse cara vende muito. E não, vender não é com falar muito. Vender é sobre ouvir mais. E para ouvir mais, você precisa perguntar melhor. Ah, mas meus clientes não falam. Aprenda a perguntar melhor. Existem alguns níveis de perguntas. 4 você precisa dominar. Primeiro nível de pergunta que você precisa perguntar, a de pergunta de ambiente. Onde está o problema? Onde é que isso dói? Onde é que isso te incomoda? Onde é que isso é um problema para você? Quando eu pergunto onde, eu encaminho o teu cérebro para um lado.
Igual, teve alguém que perguntou aqui sobre mentoria. Por exemplo, pode dar um exemplo de mentoria, como aumentar a percepção de valor? Sei que entrega ROI. Ó, Brunão, se entrega ROI, você só precisa conduzir a pessoa para a decisão. Então, por exemplo, onde exatamente, Brunão, tatuador, por exemplo, em vender mentoria? Onde está? É no aumento de percepção? É isso? É aí que te dói? Aí eu pergunto para o Brunão, tá, e o que exatamente está doendo nisso? O que você acha que está te faltando? Ó, o que é uma pergunta de comportamento. Ela leva o cérebro para outro lado. Eu posso perguntar onde dói e eu posso perguntar o que dói. A resposta será diferente. E aí eu vou conduzindo isso. Tá, me fala mais, Brunão. Como que isso está afetando de fato aí o teu resultado, cara? Você acha que isso aí está atrelado ao teu lucro? Por exemplo, você está vendendo menos mentoria porque você não sabe aumentar a tua percepção de valor? É isso? Me conta como. Como isso afeta? Quando eu falo como, o como leva para outro lado do cérebro. E eu faço essas 3 perguntas porque eu quero chegar numa última. A última é o porquê. Por que que isso é importante mudar para você? Então, o Brunão me diz que ele quer mudar a percepção de valor dele, aumentar a percepção de valor dele, porque isso está afetando o lucro. Cara, mas por que que você quer ter lucro maior? Por que que você quer ganhar mais esse dinheiro? Ah, Everton, porque eu prometi para minha filha que eu vou levá-la para Disney. Achei o Reca. O Reca é sempre um porquê. Travou, pessoal, travou. Vamos aguardar ele retornar, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho para ele, esperar ele retornar. Eu percebi que ele está há um bom tempo parado no local ali, então provavelmente ele chegou no hotel. Voltou. Aqui, a minha esposa estava com o celular dela aqui, estava roteando dela, ela foi embora ali pro mercado, deixou aqui sem internet. Mas isso são as inimigas tentando abafar aqui, ó. Boa. Aqui são as inimigas tentando parar essa aula, viu? Ó, você vai dar tão certo aqui, você vai estar pegando tanto insight que as inimigas estão tentando atrapalhar, ó. Uma oração de proteção já. O porquê é o RECA, tá? Então, 4 perguntas. Onde para ambiente? O que para comportamento? Como para habilidade, ou seja, como ele faz aquilo, como aquilo afeta. E o 4, por quê, que é o RECA. Mas o RECA só vem depois da construção feita do onde, o que e como. Se você chegar para um cliente e perguntar, por que que você quer isso? Ele, porque eu quero vender mais. Resposta genérica. Existe um mecanismo no cérebro do comprador, sabe do jeito que você se prepara para as objeções? Que você quer matar as objeções? Compra. Porque, logicamente, quase não faz sentido comprar. Mas quando eu burlo isso, ou seja, com o onde, o que e o como, que são coisas mais conscientes, eu jogo um porquê e isso vira emocional. Por exemplo, todos vocês aqui, vocês saem de casa para quê? Por que vocês saem de casa trabalhar? Tá travando? Para ganhar dinheiro, realizar sonhos, ganhar dinheiro, meu filho disse pagar imposto, ter sucesso. Beleza. Mas por que que você quer tudo isso? Por quê?
tua cabeça, a primeira coisa que vai vir vai ser algo emocional. É algo relacionado à tua emoção. Olha que interessante. Se você é capaz de sacrificar a tua vida, que não volta por causa de alguma emoção, você acha que as pessoas não vão abrir mão de um pouco de dinheiro para isso também? Agora, quer vender bem mesmo? Você precisa entender qual história você precisa contar para isso. Eu não sei se você percebeu, olha que louco, mas você tem critério até para dar dinheiro para mendigo. Você já percebeu isso? Que tem mendigo que você dá dinheiro e tem mendigo que você não dá dinheiro? Para uns você fala, nossa, olha lá, isso aqui. Esse negócio aqui. Você já percebeu que é assim? Já? Sim ou não? Travou? Tá ok aqui para mim. Boa. Mas já perceberam que é assim, né? Ótimo. Olha que interessante. Até um mendigo, para tirar dinheiro do teu bolso, precisa contar a história certa. E você, na hora de vender, acha que o cliente tem que comprar porque você é melhor. Porque você é o melhor. Anota isso. Quer tirar o dinheiro do bolso do cliente, assim como o mendigo tira o dinheiro do teu bolso? Conte a história certa. Conte a história emocional certa. Eu vou te dar uma dica muito importante. Na verdade, eu vou te dar 9 dicas. Existem 9 desejos universais no mundo, no cérebro. Tá cortando bastante, né? A minha esposa, ela foi boa. Eu vou puxar ela de volta aqui enquanto isso. Mas ser rico é o primeiro desejo, ok? Eu vou colar no chat, porque se travar eu falando, pelo menos vocês pegam. Beleza? Desejos universais. 1. Ser rico. 2. Estar junto aos vencedores. 3. Saber que você está em segurança. 4. Ganhar sem esforço. Ser saudável. 6. Ser popular. 7. Se sentir sexy e atraente. 8. Se sentir autoconfiante e empoderado. 9. Ter paz interior. Se o teu marketing, o teu produto ajuda um ser humano assim, você é capaz de fazer essa pessoa pagar mais dinheiro para você. E aí lembra, cara, lembra que eu comecei a história, comecei lá a nossa aula falando sobre o quanto mais fácil é vender? Mais caro? Aí ela voltou. A dona da minha internet da minha vida voltou. Você parou. Tá tudo bem, meu anjo. Hoje mais, tá? Então eu perdoo, eu não fico bravo nem nada. Só deixa eu trocar de volta aqui para outro. Pera aí. Que aí eu vou finalizar. Do meio travou aqui. Tudo certo. Já volto aqui. Pera aí. Aí, voltou, eu acho já. Conectou. Então, lembra que eu falei lá no começo que é mais fácil vender mais caro? Primeiro, é mais fácil pelo número. Então você precisa fazer menos esforço para ter mais resultado de lucro. É mais fácil porque é mais fácil justificar. E anota o terceiro ponto, que é o principal. Vender mais caro tem menos concorrência. Por quê? Vender caro exige IC. IC em Harvard
índice de confiança. Na rua, índice de cagaço. A maior parte das pessoas não vendem caro porque elas sentem medo. Não é porque o produto não é bom, não é porque o serviço não entrega, não é porque, sei lá, não consegue ou o mercado não paga. É porque elas sentem medo. Medo do que, Everton? Elas têm medo de um monte de coisa, mas têm medo de perder uma venda. Por exemplo, Everton, eu tenho medo de perder uma venda. Eu acho que, poxa, esse Pix ia me ajudar tanto. Então, quando você tem medo de perder uma venda, você fere o princípio universal das vendas, que é você precisa resolver o problema do cliente e não ele o teu. Se você coloca o teu problema acima do problema do cliente, você já perdeu a venda, porque essa pessoa não vai comprar de novo. E todas as vezes que uma pessoa compra de você por preço ela vai embora. E sempre vai ter alguém no mercado mais cagão que você. Então essa terceira coisa diz pra gente: vender mais caro tem menos concorrência. Quem não gosta de concorrência, vende mais caro. Quando você sobe o teu preço, você sobe de categoria. Você sobe, pum. Isso muda tudo. Isso muda todo o jogo. Agora, se o cagaço toma conta, adivinha? O funil fica mais fácil, Marco. Fica mais simples. Você precisa vender menos para ter o mesmo resultado. Olha que interessante. É menos esforço e mais resultado. Entenderam? Sim? Como tá a tua cabeça aí? Como tá a tua cabecinha? Você alugou um triplex? Agora, sabe qual é? Sabe por que a maior parte de vocês não estão vendendo mais caro? Sabe por que você não está vendendo o dobro do preço que você vende? Eu tenho uma pergunta. Quantas vezes você ofereceu? Você só vende aquilo que oferece. E você só tem o resultado daquilo que você vende. Agora, para começar a finalizar, porque está dando o nosso horário, né? Nem entrei atrasado, estou passando tempo, né? Que falta de respeito do caramba, mas eu disse que eu ia compensar com conteúdo. Estou compensando? Valeu a pena você esperar? Pode ficar tranquilo com o tempo. Pode ficar tranquilo. Maravilha, maravilha. Então, pensa aqui comigo, tá? Pensa aqui comigo. Todas as vezes que você vende barato para caber no bolso de gente barata, toda vez que você diminui o teu preço para caber no bolso de gente barata, você está deixando de ficar com quem você ama. Toda vez que você vende barato, você está desvalorizando toda a tua história e todo o investimento que você fez. Todas as vezes que você vende barato, você está trocando tempo de vida por algo que não te traz nenhum grande resultado. Ok? Corre-se o risco de você viver, trabalhar e não tirar nenhuma grande recompensa de tudo isso que você está fazendo. Corre-se o risco, às vezes, de você ver teus filhos crescendo sem vê-los crescendo. Corre-se o risco de você dizer que você está fazendo sacrifícios pela família e a família não conseguir ver o resultado desse sacrifício. Você tem que, em algum momento, dizer, cara, chega, eu vou parar de fazer isso comigo. Mas eu não vou parar de fazer isso comigo, vou parar de fazer isso com a minha família, que aguenta a minha ausência, que aguenta ali o meu estresse, porque você já percebeu que você cobra barato, cliente te dá trabalho, você chega em casa estressado e desconta em quem você ama?
Já percebeu isso? Cara, cobrar mais caro é pelo bem da tua família. É mais margem para tua família. É mais dinheiro para tua família. E aí você fica se desgastando com gente que não te valoriza e você acaba desgastando com todo mundo que te dá valor. Eu, eu nunca trocaria mais, eu nunca mais vou trocar tempo da minha vida, que, por exemplo, que eu posso ficar ao lado da minha esposa, que eu amo mais que tudo, para atender cliente que não valoriza, para tentar convencer alguém a algo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Tanto que tem gente que chega para mim, Everton, eu tô cansado. Eu falo, descansa, não compra nada não. Tá cansada, descansa, minha filha. Ah, já fiz muita coisa que deu errado. Você come coisa estragada, no outro dia você vai ao banheiro, resolve, depois você tá comendo de novo. É assim a vida. Ah, mas eu tô muito mal, já comprei algo assim. Então, cara, não posso te ajudar. Por quê? Porque eu sou para quem quer. Eu sou para quem tá afim de fazer. Eu sou para quem tá disposto a pagar o preço. E não para facilitar o caminho. Eu não facilito a vida de ninguém. Faz sentido? Para de buscar facilidade no mundo e começa a ficar melhor. Porque o mundo não vai ficar mais fácil para você dar certo. Os problemas não vão parar para você dar certo. As pessoas não vão pedir para comprar de você. Você precisa vender para elas. Ou você se posiciona e faz isso, topa fazer isso mais caro, aumenta teu valor, se valoriza, ou você vai precisar se acostumar com migalhas. Porque para quem está com muita fome, qualquer migalha serve. E você tem que pensar se você não está vendendo com muita fome. E por isso você está aceitando qualquer migalha. Faz sentido? No dia que você parar de se contentar com migalhas, o banquete será apresentado a você. Eu sempre digo aqui que a gente tem uma empresa que chama Anjos Business. E anjos, para mim, tem um significado muito especial. Eu acredito que anjo é a pessoa que aparece no dia certo, na hora certa, falando a coisa certa. Recentemente, uma cliente, não tão recente mais, né, um ano e pouco atrás, mas uma cliente virou para mim e falou assim, Everton, muito obrigado por emprestar as asas de vocês para eu voar mais alto. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, olha, isso é um anjo, a pessoa que empresta a asa para o outro voar. E eu espero que no dia de hoje, nessa pouca contribuição que eu tenha dado aqui para vocês, nesse pouco tempo que eu estive com vocês, eu tenha sido um anjo na sua vida. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela paciência aqui com a conexão, com tudo. Dei o meu melhor aqui para vocês. Valeu a pena? Tá pago? Tá pago? Boa. A galera tá perguntando no Instagram, o pessoal mandou, a Everton Pieri no Instagram, o nosso YouTube é o Vida Rica, tá? A gente fala sobre vida rica, né? Vida rica sobre o que importa, o que é. Aí o pessoal tá mandando no Instagram, sigam lá. E, cara, valeu? Curtiram? Meu lindo, é isso? Foi bom? Everton, mais uma vez, né, quero te agradecer pela disponibilidade, pelo conteúdo, o pessoal que já está perguntando se a aula está sendo gravada, tá bom, pessoal? Eu tenho alguns presentes para vocês aqui, então não saiam da live ainda, tá? Everton, você teria mais uns 3 minutinhos para a gente trocar uma ideia aqui no final? Tá tranquilo para você aí? Pode ser? Primeira coisa que eu quero perguntar, Everton, qual a internet que a sua esposa usa? É a mesma que a minha, é claro. Só que a minha tá bugada e a dela tá funcionando. Normalmente é o Não, contrário. tranquilo. Everton, eu acho que a gente perdeu ali um pedacinho da gravação no começo dessa live. Eu queria que você fizesse algo aqui pra gente que vai ser muito importante. Eu queria que você se apresentasse novamente,
tá? Para a gente deixar isso aqui gravado e usar, inclusive, no começo dessa aula daqui. Coloca o contexto aí, por que você está dentro do carro, tá bom? E desde já a gente agradece, né, porque você está disponibilizando esse tempo para a gente. Mas eu queria que nessa sequência, após a tua apresentação, se possível, falasse um pouco da tua história, né, um pouco ali de onde você veio, para a gente entender como é que foi esse crescimento ali e 1 ou 2 pontos de inflexão. Quais foram os 2 momentos ali cruciais onde você decidiu e isso trouxe o Everton que a gente está conhecendo aqui hoje? Boa, beleza. Então, gente, prazer, sou Everton Pieri, né? Eu estou aqui dentro do carro porque a gente está em Dubai, uma viagem, estou com a minha digníssima. Pela primeira vez vocês estão vendo um avião dentro do carro. Eu sei que isso não é muito comum, não sei nem como cabe, né? A gente tem que perguntar aqui na montadora depois. Mas estou aqui nessa aula para ensinar vocês a venderem, para mostrar para vocês que vender mais caro é mais fácil, tá? E eu acredito realmente nisso, eu acho que isso muda todo o jogo, faz a coisa acontecer, é mais lucro, é menos esforço, é muito mais resultado para o teu bolso, né? Eu sou fundador da Eternum Club, e é uma empresa de educação empresarial, onde a gente foca muito em clínicas médicas, clínicas estéticas. A gente construiu um trabalho lindo lá, mais de 8.000 clientes, mais de 1,3 bilhão de resultado gerado para esses clientes com a nossa metodologia, e eu estou aqui para contribuir com vocês, tá? Eu estou em outro país, Núria. A gente está em Dubai agora, foi de última hora, né? Minha esposa virou, olha que interessante isso, né? Tem tudo a ver com o que a gente falou e vai falar. A gente estava em casa, assim, estava no trabalho, e aí a Bruna virou para mim e falou assim, olha, a gente faz aniversário de casamento, acho que domingo, né, dia 1º? Dia 1º. Você lembra de algum dos nossos aniversários de casamento? Aí a minha cabeça já assim, não, mas todo dia é dia de ser feliz ao teu lado, meu anjo, aquela piadinha para quebrar o clima, né? Mas aí eu falei, pô, realmente, né? A gente não tem muito hábito de comemorar essa data e a gente é muito feliz no casamento, a gente é muito feliz casado. A gente não pode mais deixar essa data passar em branco. Eu falei, então vamos fazer as malas. 18 horas a gente estava comprando a passagem, às 1 da manhã do dia seguinte, já de madrugada ali, a gente já tá meia-noite a gente já estava no aeroporto, né? 10h30 estava no aeroporto, 1 da manhã pegou o voo e cá estamos, né? Por isso que foi essa dinâmica aqui de carro. A gente não conseguiu chegar no hotel, a gente está bem na frente, mas o trânsito impediu, tá? Mas, cara, assim, sabe, esse aqui é os pontos de inflexão, né? Se você puder trazer Cara, 1 ou 2 aí pra gente. tá, o maior deles, com certeza, foi ter casado com a minha esposa. Né, assim, me perguntam, Everton, o que te deixou rico? Eu falo, cara, casamento. Casamento. Eu acho que o casamento, ele foi um dos pontos de maior virada de chave na minha vida. Até então eu era alguém bem intencionado, energético, querendo dar certo, fazendo tudo, mas só dando cabeçada. Quando eu casei, quando eu entendi que eu tinha ali uma carne para dividir, né? A gente divide a mesma carne, a gente tinha alguns planos. Eu falei, agora não tem muito o que fazer, eu vou dar certo. E eu e a minha esposa, a gente tem uma dinâmica muito interessante que é, a gente permite que o outro ajude. Então a gente sempre está se consultando, vamos dizer assim. Pô, a minha esposa me vê de fora o dia inteiro. Ela naturalmente tem um ângulo de visão sobre mim mais privilegiado de todos. Então eu sempre permito que ela me ajude. Eu sempre permito que ela me diga, né, o que ela está vendo, como está vendo, e o mesmo do outro lado. Então, a gente decidiu construir uma vida rica, que a gente chama, né? Para nós, o que a gente busca é uma vida rica, e vida rica não é só sobre dinheiro. A gente acredita que o trabalho, ele não é o mais importante. Ele serve ao que é mais importante. A gente não acredita que o dinheiro é tudo. Tanto que eu sempre falo para ela, eu falo, olha, amor, cara, se um dia você pedir qualquer coisa, eu faço. Everton, fecha a empresa. No outro dia está fechado. Por quê? Porque nós somos a mesma carne. E eu não suportaria viver numa carne triste, infeliz, ou insegura, ou qualquer outra coisa do tipo. E minha esposa, ela é muito sábia. Então, ela nunca pediria isso, porque ela sabe que tudo que a gente faz é para nossa família. É para o que a gente quer. Então,
você perguntou, né? O que fez uma virada de chave? Foi entender que a vida da minha família dependia de mim. Sabe o exercício do antídoto e do veneno? Eu vivo isso todo dia. Eu vivo como a vida da minha família dependesse de mim, como se a vida da minha família dependesse de mim. E isso te dá uma força, te dá uma energia, te dá tudo que você precisa para conquistar o que quer. Não um porquê conquistar, mas um por quem. Se você todo dia acorda com a clareza do por quem você está fazendo o que está fazendo, muda tudo. Um segundo momento que eu considero muito importante, e daí vem o significado de anjos, é justamente um mentor que eu tive, uma pessoa que passou pela minha história, não é um mentor pago, não é de mentoria paga, né? Foi um líder que eu tive. Eu lembro que quando eu comecei o meu primeiro negócio, eu vim de uma família muito pobre, tá? Minha mãe, assim, diarista, meu pai, enfim, muito, muito pobre. E aí, eu comecei meu primeiro negócio tendo que vender os móveis da minha mãe, que estava separando do meu pai na época. Eu vendi 15 dias lá os móveis, coloquei em produto, vendi os produtos. Quando eu fui pagar o boleto para vir novos produtos, eu fui assaltado na frente do banco. Olha que beleza. E aí, nisso, cara, eu comecei com aquilo, né? Pô, Deus não gosta de mim, Deus não sei o quê e tal. E esse cara me liga, ô, quero falar contigo. E aí chego lá, ele, pô, desistiu? Não vai fazer mais? Aí contei tudo o que aconteceu e tal. Ele, vai, mas não quer fazer dar certo mais? E, putz, fiquei super bravo, né, com ele na época, porque, falei, pô, você não ouviu o que eu falei, tudo que aconteceu? Aquela posição de vítima, né, da situação. E eu era vítima mesmo da situação, mas eu estava sendo vitimista, além disso. E aí ele virou e falou assim, olha, cara, fica tranquilo. Eu acredito em você. Eu tinha 18 para 19 anos na época, ninguém nunca tinha falado que acreditava em mim. Pelo contrário, a gente até sempre fala aqui, né? Pessoas curadas curam pessoas. Então ele me curou e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. É isso que eu quero fazer, eu quero ajudar pessoas nesse nível. E desde então, eu sempre saio fazendo as pessoas acreditarem que elas podem mais, que elas devem fazer mais, que elas têm que se valorizar mais. E preço, né? Subir preço tem tudo a ver com isso. Cara, eu acredito em você. Eu acredito que o teu produto vale mais, eu acredito que o teu tempo vale mais. Por isso, cobre mais caro. E isso, no fim do dia, vai ser muito mais fácil do que vender mais barato. Faz sentido? É isso, Robson? Perfeito, perfeito. Com certeza faz sentido. Com certeza faz sentido. Pessoal, alguém tem dúvida que esse casal ainda vai ter muitos e muitos aniversários de casamento para comemorar? Alguém Não. tem A dúvida nossa disso? meta é os 120 anos, aí a gente faz um amor, dorme e morre dormindo. Qualquer um que quebrar o combinado antes vai ser chacotado. A gente vai brigar muito quando se encontrar no céu, se Deus quiser. Perfeito, perfeito. Everton, para a gente fechar aqui, onde que a gente te encontra? Onde que o pessoal aqui pode te encontrar? Até para a gente colocar aqui os links embaixo dessa live também, para quem já quiser te seguir aqui. A gente já colocou o Instagram, mas coloca aqui o Instagram, o site. Qual é o caminho agora para a gente aproximar um pouquinho mais do Everton? Boa. Basicamente, Instagram, @EvertonPieri_, né? Eu fico muito ativo lá. A gente está indo agora para o YouTube, né? Então a gente vai começar ali mais forte um trabalho no canal. A gente vai começar a ter vídeos mais toda semana. Então o canal é o Vida Rica, tá? Vida Rica com Y e K. Então Vida Rica, assim. E aí tem a minha esposa, Everton Pieri, Bruna Pieri. O canal no YouTube são os melhores canais para nos acompanhar. TikTok a gente reposta pouco, né? Mas se vocês quiserem até um pouco mais, né, desse conteúdo que eu passei, teve um podcast agora que a gente fez com o Joel J.
cara, foi 1h45 batendo em cima desse assunto, tem muito passo a passo lá, foi bem legal também. Eu acho que vale a pena indicar para a galera, tá? Perfeito. O podcast eu já tenho aqui, vou mandar para vocês, aqui no chat também, tá bom? Para economizar um tempinho de vocês aí. Deixa eu mandar aqui. Pronto, esse é o link do podcast. Everton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, a tua disponibilidade, com certeza pelo conteúdo. Não se preocupa com a questão de alguns minutos ali, o local onde você está. Não tenho dúvida nenhuma que foi muito bem pago aqui, a galera curtiu bastante. E com certeza, todo mundo que vai assistir também a gravação, né, dessa live aqui na nossa área de membros vai curtir muito também. Mais uma vez, em nome da DPX, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, galera. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho aqui nos comentários. Contem comigo, sempre que eu puder contribuir, tamo juntasso, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe. E lembrem-se, ó, juízo e não morram. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, Everton. Obrigado. Pessoal, não saiam da live, tá bom? Fiquem aqui comigo. Eu vou somente parar aqui a gravação, mas eu vou conversar com vocês aqui e entregar alguns presentes para vocês também, tá bom?